Capítulo 1. Versículo 16 até o final, tá, irmãos? São 17 versículos. Carta do apóstolo São Paulo, capítulo 1, aos Romanos, né? Capítulo 1, aleluias. Na verdade, você sabe, quem escreveu essa carta foi um amanuense, assim fala, amanuense? Amanuense. Quem foi que escreveu essa carta? Está lá no último capítulo, verso 22, 16 e 22. Tércio. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Quem escreveu escreveu para Paulo. Antigamente tinha isso, viu, irmãos? As pessoas usavam outras para que escrevessem no nome delas. Mas essa carta é do apóstolo Paulo. Tá bom? Achou aí? O Lucas está ali também querendo pregar, né? Vai ser um pregador da palavra de Deus. Diz assim, irmãos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém? Amém pela leitura, mas misericórdia pelo que lemos, né? Pode sentar, irmãos. E por que
irmãos, que vamos pregar isso. Esse capítulo primeiro, esse tanto de coisa que a gente tem que falar, quase misericórdia, em quase todos os versículos. Porque agora eu estou lendo o livro dos Romanos, e vi isso aqui, fiquei assim, pensando sobre a situação dos nossos dias. Olha quando Paulo escreveu essa carta, e olha como está o mundo hoje. Está diferente? Exatamente igual. Então eu dei como título aqui, o risco de não ouvir o Evangelho, de não dar atenção ao que se ouve do Evangelho. Então, quando é o primeiro capítulo, né, ao começar a leitura dessa carta, já nos deparamos no primeiro capítulo com umas colocações bastante firmes do apóstolo Paulo. Alguns diriam nos dias de hoje, radicais, do apóstolo Paulo. Eu me propus, em oração, falar sobre esse assunto por causa do que acabei de dizer. As citações dos pecados que ele faz aqui são as mesmíssimas dos dias atuais. Eu fiquei pensando, meu Deus, parece uma cópia do que nós estamos vivendo hoje. E de uma certa forma, eu me preocupo com isso. Talvez não deveria, mas eu me preocupo com isso porque eu vejo que há uma maior incredulidade hoje do que naquela época. Eu vou explicar depois por que eu acho isso. E essa incredulidade hoje é de propósito. É uma afronta contra Deus. Porque o mundo, os ímpios, eles têm o objetivo de provocar a igreja. Eles querem provocar a igreja. Mas eles acabam provocando a Deus, né? Porque agora começou uma onda nas redes sociais de falar mal da igreja, os ímpios, por causa dessa mistura política, mal da igreja, mal das autoridades eclesiásticas, mal dos cristãos, porque são contra tudo que é errado, politicamente falando, de toda essa ideologia maligna, porque nós somos contra mesmo, somos contra o aborto, porque Deus é contra, Ele nos ensina assim, contra o feminismo, contra a homossexualidade, contra essa série de coisas, essa coisa atual, o endeusamento dos pets. Olha aqui, acabamos de ler no versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então é um endeusamento. A gente não está falando mal do pet. A gente precisa cuidar, e a Bíblia fala que a gente precisa cuidar, e bem cuidado. Mas o endeusamento, aí já é pecado. Então tudo é essa ideologia. E nós somos contra sim isso, porque Deus é contra, e nós fomos formados não só a imagem de Deus para ser como Ele, mas mesmo tendo perdido a imagem no pecado, Cristo resgatou na igreja a imagem de Deus. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então é proposital, é uma incredulidade de propósito. E provoca Deus, acha que estão provocando a nós, e nos provoca. Mas estão provocando a Deus. Em qual sentido eu disse que é uma preocupação aumentada? No sentido de que quando Paulo descreve esses pecados, o mundo pagão de sua época era pagão mesmo. A maioria dessas nações onde Paulo rodou ali o mundo nas suas viagens missionárias,
A maioria daquelas pessoas não sabiam que suas práticas eram propriamente um pecado contra um Deus santo. Eu não estou dizendo que eles não tinham noção de que algo errado não estava certo. Eles tinham, como todo mundo tem. Mas eu estou dizendo que a noção deles sobre os pecados era diferente da noção que as pessoas têm hoje. Essa informação vai de encontro à mentalidade do mundo hoje, que sabe que tais práticas são pecaminosas. Eles sabem que estão pecando contra Deus, mas mesmo assim agem, continuam no pecado, agem pecaminosamente, atuam pecaminosamente em orgulho dos seus pecados, se orgulham dos seus pecados. Como é que eles sabem que suas práticas são pecaminosas? Porque, irmão, nós vivemos num país considerado cristão, onde o evangelho é pregado em todos os lugares, até as pessoas estão enjoadas de tanta pregação. Eu não vou entrar no mérito da questão, se a pregação é verdadeira ou não, mas mesmo assim, em meio a todo tipo de pregação, a verdade está sendo pregada. Então todo mundo sabe, sim, que está pecando contra Deus. Então o aumento da minha preocupação é que, rejeitando a classificação dessas práticas como pecado, há também um risco aumentado de não alcançar a salvação. Quanto mais se peca, mais se aprofunda no pecado, mais ama o pecado, mais longe se torna da salvação de Deus, mais longe fica, mais distante fica da salvação de Deus. E o que nós podemos fazer como igreja para abrir os olhos da nossa geração para o Evangelho? O que nós podemos fazer? É isso que eu quero falar com a igreja. O risco de não ouvir o Evangelho. Então, o primeiro ponto que quero colocar aqui, a primeira fase do pecado. Vou começar um pouco de trás para frente, ou do meio, né? Para que entendamos o procedimento da revelação do Evangelho. Porque o Evangelho chega aonde não há concórdia, aonde não há alegria e paz, e aonde o pecado impera. E quando o Evangelho chega, essas coisas começam a perder o seu equilíbrio maldoso que tinha antes, e começa a ter um desvio para ouvirem ou para obedecerem ao Evangelho. Algumas pessoas se convertem, então aquele equilíbrio do mal fica desequilibrado, né? E na vida dessas pessoas há um equilíbrio santo, o equilíbrio divino, porque elas renderam-se aos pés de Jesus. É bom observar que antes do apóstolo Paulo enumerar os pecados, esse tanto de pecado que a gente leu aqui, ele relaciona esses pecados ao que? Primeiro, afastamento de Deus. Essa é a primeira fase do pecado. O afastamento de Deus, está aí do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, nos homens, se manifestou. Porque Deus manifestou a eles. Está vendo? As coisas invisíveis, desde a criação, tanto o seu eterno poder, sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Então eles são indesculpáveis. Está vendo? Deus lhes revelou. E tendo conhecido a Deus, o que eles fizeram? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em seus discursos se desvaneceram, seu coração se obscureceu. Olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e aí vai, irmão. Afastaram, rejeitaram o conhecimento de Deus. O conhecimento que Deus tinha dado a eles, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele relaciona os pecados que ele vai dizer depois, citar depois, ao afastamento de Deus.
suprimem a verdade pela injustiça, diz o verso 18, detém a verdade em injustiça. Outra versão que eu li, suprimem a verdade pela injustiça. Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato obscureceu. Outra tradução que eu falo com os irmãos sempre aqui, a Bíblia do Peregrino, diz assim no verso 22, se perderam em vãos raciocínios e sua mente ignorante ficou às escuras. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. No verso 22. No verso 23, de novo, a Bíblia do Peregrino diz assim, alardeavam de sábios, resultaram nécios. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Os irmãos estão entendendo, irmão? O que temos aqui? O aumento do pecado é diretamente proporcional ao afastamento de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, rejeita Deus, rejeita o conhecimento de Deus, mais ele arruma pecado para pecar. Amém? Não, misericórdia. Quanto mais ele se afasta de Deus, pior para ele. Ele vai afundando na lama do pecado, irmãos. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Por isso somos contra, vou inventar um verbo aqui agora, desigrejar. Nós somos contra desigrejar-se. Por isso. Afastar-se da comunhão da igreja, do culto a Deus, de ouvir as palavras de Deus, porque ouvir as palavras de Deus dá manutenção. Mesmo quem tem um carro novo, precisa dar manutenção no carro, né? Precisa regularmente fazer uma revisão, precisa lá botar um combustível, né? Tem um barulhinho lá, né? Aí você vê, ó, eu preciso olhar que barulho é esse, precisa dar uma manutenção. Irmão, a fé precisa ser dada manutenção na fé. É pela comunhão da igreja, é pela participação no culto, é por estar firme ouvindo as palavras de Deus, viu? Então por isso que a gente diz, é errado desigrejar-se, é errado, porque isso afasta, ou desistir de outras práticas espirituais. Falamos muito isso aqui, mas veja você por você mesmo. Por você mesmo, você conhece como estão as vidas espirituais hoje, de todos os que saíram e estão fora da igreja. Você sabe. Você conhece alguém que saiu da igreja, como é que está a vida espiritual dessa pessoa? Você nem está falando aqui não, é só olhar e ver. Todos os que saíram estão fora da igreja, como estão as suas vidas espirituais? Como elas estão com Deus? Não precisa falar. Agora, se quem sai da igreja isso acontece, o que dirá do mundo? Que nunca se aproximou, né? O que saiu da igreja se aproximou. Agora o mundo nunca se aproximou. E temos do apóstolo aqui um testemunho que depõe contra o homem. Qual que é o testemunho? O homem conhece a Deus. O ser humano. É a revelação natural. Ele não fala da revelação bíblica, não. A revelação da salvação. Revelação natural. Sabe que existe um Deus. Isso é o conceito teológico. Revelação natural. Ou alguns chamam de revelação geral. Conhecer, saber que Deus existe. Olhar para a natureza. Não tem como a explosão criar alguma coisa. Explosão cria caos, né? É o óbvio. Mas aí, se fazendo de sábios, tornam-se insensatos, tolos,
nécios, achando que todo mundo é tolo igual. Veio a explosão e trouxe a ordem. Irmão, que isso? Não atentem contra a minha inteligência. Veio a explosão, ô professor, veio a explosão e criou ordem, né? Na sua cabeça. Vamos explodir sua cabeça, misericórdia. Explode sua cabeça para ver se dá ordem aí, ou é caos. Então, irmão, o homem conhece a Deus, mas não o reconhece como é devido. O verso 20 lá da Bíblia, que eu estou falando com os irmãos, diz que desde a criação do mundo, sua condição invisível, está falando das coisas de Deus, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso, eles não têm desculpa. É isso que o apóstolo está falando aqui. O evangelho leva o homem de volta para Deus, mas se o conhecimento natural que o homem tem de Deus não for rejeitado, não o deixará ir tão longe de Deus quanto o homem possa ir. Todos os que rejeitam a Deus vão tão longe de Deus quanto eles podem. Se afastam de Deus o máximo que eles podem. Pensando de forma natural, quanto mais de Deus o homem preservar, mesmo o homem natural, quanto mais de Deus ele preservar, mais preparado ele estará para receber o evangelho. Vocês são daquela época que a sociedade tinha mais temor de Deus? Lembra disso? A pessoa não era crente, mas tinha um temor de Deus. E hoje, irmão? Deus virou o quê? Um brinquedo na boca dessas pessoas. Deus virou um brinquedo, uma chacota na boca do mundo. Pois ao rejeitarem essa pouca revelação de Deus, que é a revelação natural, porque pouco é melhor do que nenhuma, né? São atingidos por um castigo terribilíssimo, tá? Quem rejeita essa revelação, até a revelação natural, o apóstolo Paulo aqui, eu estou dando um resumão, tá, irmão? Do capítulo 1. O apóstolo está dizendo aqui que um castigo terribilíssimo acontece com eles. Deus os abandona e os entrega às suas paixões. Verso 24, 26 e 28. Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia. Qual a finalidade? Para desonrarem seus corpos entre si. Verso 24, 26. Deus os abandonou às paixões infames. Verso 28. Como eles não se importaram desse conhecimento de Deus que eles tinham, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha um castigo aí. Não é nem um juízo final, tá? É de agora. Isso está acontecendo agora. Você se lembra da história do povo de Israel na época dos juízes? Todo mundo que lê a Bíblia sabe disso. É uma história de muitos altos e baixos espirituais. Quando o povo pecava e permanecia no pecado, Deus entregava aquele povo aos inimigos, a outras nações inimigas, para subjugar, para pisotear aquele povo. Não era assim? O livro dos Juízes está cheio disso. O livro dos Juízes é isso. Aqui é diferente, porque Deus entrega às paixões, aos desejos, a sua mente depravada. Já viu essa frase? O inimigo agora é outro. O inimigo atual é outro. Não é um inimigo externo, que o inimigo externo, pelo menos você pode se armar, treinar para um combate, e você tem possibilidade, você pode ganhar ou perder. Mas aqui não,
é um inimigo interno, o homem contra ele mesmo, e abrange corpo e mente. São entregues, não conseguirão retornar mais. O verso 32 diz aí, aqui, dignos de morte. Na versão que eu estava lendo, a Bíblia do Peregrino chama réus de morte. Os irmãos estão entendendo, meus irmãos? Amém. Como o negócio é sério? E outra coisa, não poderão alegar ignorância. Essa é a inconsequência de conhecer, mas não reconhecer a Deus. Então, afastar-se de Deus é sim um pecado, mesmo que ainda não tenham chegado naqueles pecados, né? Que na verdade a gente só está separando aqui, mas ao mesmo tempo em que se afasta de Deus, já começa as práticas pecaminosas. Então essa é a primeira fase do pecado, afastamento de Deus. A segunda fase, aí está do verso 29 ao 31, aquele tanto de pecados lá que a gente leu. Pula a segunda fase, é depois do afastamento de Deus, para práticas pecaminosas específicas. E como eu disse no início, pergunto agora, há algum desses pecados que são desconhecidos das gentes de hoje? Das pessoas de hoje? Olha aqui, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Alguns desses que foi citado aqui são desconhecidos? É desconhecido das pessoas de hoje? Eles sabem que eles fazem isso. E vamos continuar desenvolvendo nosso raciocínio. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a diferença entre judeus e gentios em relação ao conhecimento de Deus. Você lê os Atos dos Apóstolos, como é que eram as viagens missionárias de Paulo? Ele chegava numa cidade, ele procurava inicialmente os judeus. Ele ia para uma sinagoga para pregar, para provar que Jesus era o Messias, que eles estavam esperando. Mas quando eles rejeitavam, que era quase sempre, ele ia ao encontro dos gentios. A pregação podia ser a mesma, mas o trato com os gentios, o discipulado, era trabalhoso, irmãos, porque os gentios eram pagãos. Essas listas de pecados aqui, era o que acontecia de forma natural entre os gentios. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, né, para os irmãos, para essa igreja. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E outra tradução, não sei se é atualizada, diz, tais fostes alguns de vós. É isso aí? Ou seja, vocês eram assim. Isso significa que os judeus, conhecedores da lei de Moisés, não pecavam e até com os mesmos pecados? Não, não é isso. No próximo capítulo, aqui no capítulo 2, o apóstolo também chama os judeus a uma acareação e lhes diz que também eles não têm desculpa, pois cometem muitos dos erros que os gentios cometem, como hoje.
Há as igrejas precisando passar por um novo discipulado trabalhoso para implantar na mente dos crentes que o fato de terem vindo de lá não lhes dá nenhuma licença para continuarem agindo da mesma forma e ainda pregam a outros que não se deve fazer assim. É assim que começa o capítulo 2 de Romanos. Tu que diz que não pode adulterar, você adultera? Você que diz que não deve roubar, você está roubando? Não é assim que as pessoas estão falando da igreja agora? Fica falando dos outros aí e fazendo coisas erradas. É assim que o mundo está falando, né? Mas o discipulado de Paulo aos Coríntios vale para hoje. Ele diz: tais fostes alguns de vós. Entre os coríntios tinha gente que praticava aquelas coisas que ele falou. Mas preste atenção, fostes, está no passado, irmão. Não é mais não, tá? Acabou, passou, que não volte mais. Mas o ponto que quero chegar na segunda parte é o que disse no início sobre a comparação do conhecimento de Deus dos pagãos e do conhecimento de Deus sobre uma nação considerada evangelizada, como diz, né? Pós-cristã. Você sabe que a Europa hoje é chamada de pós-cristã e eles se orgulham disso. A Europa está sendo tomada pelos islâmicos. Essa semana fez um pedido de oração aqui do Tiago, né, missionário, que está lá no Canadá, não sei quem viu, né, mandou vários áudios. O Canadá está sendo tomado pelos islâmicos e pelos budistas, hinduístas, melhor dizendo, pelos hindus. E são posições de liderança política. Olha, irmão, o que aconteceu? O que aconteceu com a igreja? Aconteceu alguma coisa aí. O que está acontecendo com a igreja? As igrejas, ele falou, a igreja que ele está indo era uma igreja que no passado tinha 500 membros, hoje ela tem 10%, 50%. Prefere mudar-se, porque está tomado, eles estão fazendo leis, né, que impedem a pregação do evangelho, que impedem a abordagem. Por quê? Estão vindo de fora e tomando conta. E agora? Canadá, país cristão, pós-cristão, está vendo? Pecar sem saber que é pecado é diferente de ter ouvido e aprendido o que é pecado e depois ir lá e fazer, afrontando a santidade de Deus, transgredindo a lei de Deus. Quer que vocês observem, irmãos, as práticas dos carnavalescos. Saímos aí, né, desse período do carnaval, onde se travestem para incitar a animosidade da plateia contra os princípios de Deus, contra os valores bíblicos. Quer que vocês, se puderem, eu não importo, mas tem gente que gosta, né, de ficar acompanhando. Fulano de tal, eu não importo não, mas algumas notícias chegam, né? Algumas coisas chegam para a gente. O que aconteceu já com essas pessoas? Ou o que acontecerá com elas? Porque elas incitam, elas são contra Deus, contra as coisas de Deus, contra a igreja de Deus. Igualmente os próprios que se dizem cristãos, e chega essa época, né, do carnaval, se entregam às práticas sensuais. Eu já disse para os irmãos, há um tempinho que eu não digo isso, mas já disse para os irmãos, quando eu era criança pequena, lá em Picaraí, lá, as igrejas lá, né, o irmão Zé Paulo está ali, e sabe disso até melhor do que eu. As igrejas lá na época do carnaval não ficavam meio que vazias, irmão Zé Paulo? É cultura, irmão. O pessoal vai pular micareta mesmo, carnaval, sai da igreja, depois que acaba eles voltam.
Eu lembro disso quando eu era pequeno, irmão. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, os próprios que se dizem cristãos, chega a essa época do ano, se entregam a essas práticas sensuais. E alguns são por curiosidade, né? No ano passado, um irmão que trabalha com Uber conversou comigo, falou: pastor, uma menina que veio do interior, 16 anos, filha de pastor, disse que veio por curiosidade e estava no meio da bagunça do carnaval. Está entendendo? E quando caem em si, viram que foram pegos em uma armadilha. Eles estão saturados, enjoados e até enojados com a palavra de Deus, mas eles sabem que são práticas abomináveis diante de Deus. Eles não aprenderam isso antes? Sim. Porque uma menina como essa, ou vários outros que vieram para o carnaval, para se entregar, por curiosidade, irmão, curiosidade é só por curiosidade? Ou é algo que tem lá no coração humano? Todo mundo tem algo no coração humano, e aí se entrega a curiosidade. É uma armadilha de Satanás. Não aprenderam que isso era um pecado? Por que estão tentando a Deus? O que Jesus falou com o diabo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem gente que está tentando a Deus. Ah não, vou passar só um pouquinho. É só 5 minutos. Mas rejeitaram o aprendizado. E a Bíblia está dizendo aqui: por rejeitar o aprendizado, Deus os entregou às suas paixões. Eles são réus. Misericórdia, né? A última coisa sobre o Evangelho agora. Como o Evangelho se comporta diante desse quadro? Como? Estamos falando aqui há algum tempo que o Evangelho serve para duas coisas, né? Salvar e condenar. O Evangelho serve para duas coisas. São essas duas. Ah, mas o Evangelho é salvação, o Evangelho é amor, o Evangelho é paz. Vamos pregar a paz do mundo, a paz do Evangelho. Irmão, opa, você está pregando metade do Evangelho. Presta atenção. Prega o Evangelho todo. Prega o Evangelho inteiro. O afastamento de Deus também atingiu a própria igreja. Eu vou falar aqui. As fases também, primeiro, misturando termos. Antes, quem não era cristão, não usava expressões cristãs, a não ser para fazer chacota. Lembra dessa época? Eu lembro. Aleluia, irmão. Tá com o desodorante aí no debaixo do braço, né, irmão? Aleluia. Era assim. Hoje você não vê isso mais, né? Hoje usam termos cristãos que aprenderam no nosso meio sem se converterem. Ficou um tempo no nosso meio, aprendeu umas coisas e depois saiu. Aí lá no mundo, todo mundo, misericórdia. Mundano não falava essa palavra antes, não. Lembra que eles não falavam? Misericórdia, gente. Hoje você tem que pensar. Quando alguém falava antes, misericórdia, glória a Deus, aleluia, aí você, olha, é um crente, oh, glória a Deus. Eu pensava assim antes, mas todo mundo. Depois você vai ver que não é mais os crentes só que falam isso. Fica usando misericórdia, aleluia, glória a Deus e não sei o que mais. E os cristãos usam termos que antes eram só do mundo. Não dá nem para citar. Efésios 5 diz lá, até de falar é torpe, é vergonhoso, não é conveniente, mas tem crente falando palavrão à torta e à direita, que não é brincadeira. Até inverteu. O mundo lá fora falando aleluia, glória a Deus, misericórdia, e crente falando palavrão numa boa. Assim, irmão, a torta e a direita,
e como uma coisa natural. Está vendo? Teve uma inversão. Nós estamos falando de quê? Como que começa o afastamento de Deus. Então teve essa mistura. Depois troca os nomes. Antes o nome pecado era sempre falado, agora já não é mais. Fala o quê? É um erro, um deslize, uma falha, mas não um pecado. Isso veio de quê, irmão? De lá. A psicologia baniu a palavra pecado. E um monte de pastor e crente que fez psicologia começou a banir também na igreja. Entendeu? Depois veio a erradicação total da consciência pecaminosa. Ou seja, o que antes considerava pecado na sua própria mente, e que era mesmo, né? Porque tinha umas coisas que não eram, mas achava que era. Mas falando que antes era pecado, considerava pecado e era mesmo, hoje não vê nada mais como pecado. Como é que eles dizem? Deus nos deu a vida para o prazer e para a gente ser feliz. Você está vendo a progressão do afastamento de Deus? Isso é muito sério, irmãos. Como o Evangelho chegou para mostrar o caminho para quem estava perdido, para reconciliar, para aproximar quem está longe de Deus para chegar perto, Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O apóstolo não deixa de falar sobre a ira de Deus revelada sobre os ímpios que se afastaram dele. Aí nós vamos para o começo, o verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Como assim? O apóstolo não se confundiu? Vai falar do Evangelho, porque começou a dizer, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Ele vai falar do Evangelho, mas fica jogando as coisas erradas na cara, fala da ira de Deus. Como assim? Alguns dias atrás eu disse aos irmãos sobre a ira, que a ira de Deus não é um sentimento, irmão, ou não se resume em um sentimento. Isso acontece no homem. Na ira, o homem explode, né? Quando você está irado, eu vejo uns irmãos aí que eu fico só em espírito de oração. Tem hora que eu tenho que dar uns puxão de orelha, né? O homem pode pensar e fazer coisas que se arrependerá depois. No homem é assim, mas em Deus isso não existe. Eu vou fazer coisa, depois vou me arrepender. Você acha que Deus pensa isso? Vou fazer tão irado que eu vou fazer um negócio, mas se eu me arrepender depois? Você acha que Deus pensa isso? Deus não. O Senhor não explode de ira para fazer coisas que se arrependerá depois. A ira de Deus é um ato judicial de condenar o culpado. A ira de Deus se demonstra, sim, na condenação daquele que é culpado, daquele que errou. O fator emocional fica em segundo plano, ou se sai. E o todo do Evangelho, você apresentar a porta de escape, a porta de salvação, que é Jesus. Ele falou, eu sou a porta, né? Explicando o porquê. Quando você fala o Evangelho, por quê? Você tem que falar, por que você, meu filho, por que você, minha filha, precisa do Evangelho? Por quê? Pessoas querem o Evangelho sem saber por quê. Não, elas não querem o Evangelho. Então você tem que explicar o porquê, irmão. Qual foi a primeira palavra da pregação de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos. A primeira frase da pregação e a primeira palavra da pregação de João Batista e de Jesus: arrependei-vos. João Batista, como ele veio primeiro, diz: arrependei-vos porque o reino está chegando. Jesus chegou, ele sendo o rei, ele diz: arrependei-vos porque o reino chegou. O rei chegou. Jesus falou: eu sou o rei. Mas a palavra continua sendo: arrependei-vos. Não tem como pregar o evangelho verdadeiro sem denunciar o pecado e pedir que a pessoa, conscientizar a pessoa para que se arrependa. Porque o resultado de quem crê, irmãos,
é um resultado glorioso. Verso 16 aqui diz: o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus para a salvação nesse tipo de gente. Que tipo de gente? Esse seu e o meu que cremos. O Evangelho foi poderoso para nos salvar. Nós cremos no Evangelho. Ele diz aqui, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele diz isso? Só para a gente entender aqui, né? É a questão do afastamento de Deus. Primeiro do judeu, porque o judeu recebeu a revelação a mais de Deus. Ele não tinha só a revelação natural, ele recebeu a lei de Moisés. Então, primeiro dele, porque ele estava, quando ele recebe a revelação aqui da lei, ele está menos afastado do que o grego, o gentil. Por isso que ele fala, primeiro do judeu, e depois do gentil, porque o gentil não tinha essa revelação, ele tinha só essa revelação aqui. Está entendendo agora? Ele só tinha revelação natural, mas não importa, tendo recebido revelação a mais ou a menos, o que importa é crer, para que o Evangelho mostre o seu poder. Aleluia! Amém. Pois o Evangelho revela a ira de Deus? Sim, mas também revela outra coisa, a justiça de Deus. No verso 17, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Irmão, o que é justiça? Justiça é punir o pecado. Nós não estamos querendo justiça nesse país? Todo mundo que é errado ir para a cadeia, por exemplo. Nós estamos querendo. Porque o povo clama por justiça. Todo mundo, qualquer pessoa clama por justiça, por mais que ela pratique injustiça. Quando uma injustiça é praticada contra ela, ela deseja que a justiça seja feita. Mas a justiça pode também ser demonstrada de outro jeito, como Deus fez. Como? A parte inocente, que é Deus, pode renunciar seu direito de fazer justiça e oferecer perdão. Que foi o que Deus fez. E quando a outra parte culpada é perdoada, ela não é considerada mais devedora ou ofensora. Deus se apoia em sua própria inocência para tornar o homem justo pelo perdão. O homem foi perdoado e justo, não deve nada. Perdoado em Cristo, né? Mas nós não estamos tratando do sacrifício, mas a gente sabe que o homem cristão não deve nada a Deus, porque foi perdoado, recebeu em perdão da parte inocente. Era culpado, ele era inocente. Lembra daquele em que a gente canta? Eu sei que eu era culpado, mas, olha mais aí, ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Ele era inocente e nós culpados, mas a coisa virou, e ele se tornou, ele se fez culpado, e ele nos fez inocentes. Aleluia! Isso se chama graça, anistia, induto. Já ouviu falar nessas palavras? Vamos concluir. Entende agora o que o ser humano corre o risco? Ou o risco que o ser humano corre se ele não ouvir o Evangelho? Está vendo? Ele precisaria aceitar a proclamação do Evangelho, mas pelo menos para ele saber que está perdido, porque ele está debaixo da ira de Deus. Se quem estiver ouvindo perceber que pode estar em alguma fase desse afastamento de Deus que nós falamos, volte atrás antes que seja tarde demais, irmão. Antes que ele mesmo te entregue as suas próprias paixões. Aí eu não consigo libertar. Irmão, não vai conseguir não. Se Deus já te entregou, não vai. Depois a sua mente vai virar e você não vai querer nem saber mais de Deus. Você vai falar que Deus que te deu a vida para você viver do jeito que você quer. Tenha cuidado. Peça a Deus misericórdia. Quando você vai falar para o pessoal que gosta de tomar umas, o que ele fala? Quem que inventou a cana? Eu já ouvi isso. Vocês já ouviram?
Ou seja, está querendo culpar a Deus pela sua malignidade, né? Se você estiver preocupado, se já está numa fase sem retorno, eu posso te garantir que ainda não, né? O fato de você parar para ouvir e refletir é uma evidência que ainda dá tempo de retornar. Faça isso então. Volte e recomece sua vida junto com o povo de Deus, ouvindo e aprendendo as coisas de Deus, e veja como este evangelho opera o poder dele na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino aqui. Nós temos um tempo para a gente cantar, para ver como o evangelho opera nas almas pecadoras. E depois nós vamos concluir com uma oração. Louvado seja o nome do Senhor.